Salve, galera que nos acompanha aqui no Lupus em Fábula. Eu sou o Rodrigo Groles, mais uma vez estou com o meu amigo Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. Estamos aqui pronto para falar novamente sobre as cartinhas. Parem de mandar mensagem para a gente, que a gente vai falar das cartinhas quando for o tempo, porque o mago, ele nunca está nem adiantado nem atrasado. Eu adoro essa daí, eu já usei muito. Estamos voltando a falar dos arcanos maiores, gente. Vamos lá. É isso aí. Mas antes da gente falar, porque a carta de hoje é a temperança, seguindo a nossa sequência, antes de falar disso, se você gosta desses vídeos, se você gosta dos nossos outros vídeos de tarô, de runas, de xamanismo, gosta do Mind Eye, apoie-nos em catarse.me/lifhod, LIFHOD. Deixa seu apoio lá, que é com os nossos apoiadores que a gente consegue produzir todo esse material. E também tem todas aquelas coisas que todo youtuber team diz que tem que fazer, né, Keller? O que o cara tem que fazer aí? Você tem que compartilhar o sininho, curtir o compartilhamento e É, apertar algum lugar aí. e É isso aí. assinar e não sei o quê, e todas essas frescuras aí, certo? E hoje, mais um roteiro que quem nos auxiliou a preparar foi o Alan Ramos, que você não conhece. Se você não conhece o Alan Ramos, está perdendo, deveria estar ouvindo também nosso podcast, o Pele de Cordeiro, porque ele e o Caio Chagas, no episódio 3, começaram uma varredura sobre de onde surgiu a ideia de anjos cabalísticos. E No episódio. brilharam, hein? Falo Brilharam, bem né? pra caramba. Chegaram ali, em um episódio, chegaram ali a toda a conceituação histórica até o século XVI, se eu não estou enganado, e já está gravada a parte 2, que irá para o ar em breve, onde eles chegam até a Golden Dawn, para a gente deixar tudo afinadinho para a próxima gravação, onde a gente vai falar da prática com os anjos e tudo mais, certo? Então, Alan é o cara que nos auxilia nesses roteiros, e o Alan, desta vez, nos recheou este roteiro com muitas citações que a gente vai comentar ao longo desta carta, mas lembrando que hoje estamos falando da temperança, e ele começa aqui me dando uma introdução, dizendo o que o White, pô, a gente está falando da simbologia do Rider White Smith, nada mais justo do que começar pelo cara que criou a estrutura do baralho, né? Fonte, né? A fonte. O White dizia o seguinte: um anjo alado com o signo do sol na testa e no peito, o quadrado e o triângulo do setenário. Falo dele no sentido masculino, mas a figura não é masculina nem feminina. Ponto importante, vamos lembrar que dentro do Rider-Waite-Smith existem várias figuras que são andrógenas. A gente tem algumas potências yin, algumas potências yin retratadas como femininas, potências yang retratadas como masculina, mas nós temos algumas potências que são yin e yang, que são andrógenas. Quem viu o nosso primeiro vídeo lá atrás, quem deu a live da Carta do Louco, deve lembrar disso aí. Disse que ele está derramando as essências da vida de cálice em cálice. Tem um pé sobre a terra e outro sobre as águas, ilustrando assim a natureza das essências. Lembrando que o próprio White, no Pictorial Key, não falava abertamente sobre a simbologia que ele usou. Porque, como a gente já mencionou também, voto de silêncio com a Golden Dawn. Juramentado, tá? Mas, porém, após a saída da Golden Dawn, ele fundou uma outra ordem e ele escreveu alguns livros sob o pseudônimo de Grande Oriente. E como Grande Oriente, também tem uma frasezinha aqui que é: sangue novo, combinação, mistura com o objetivo de melhoria, providência na mudança desejável. Já tem umas revelações aí. Aí fica mais Já. fácil você entender o que está falando sobre lidar, sobre mudar, sobre trabalhar a si mesmo, né? Já está um pouquinho aí. E a Golden Dawn, Calão, o que falava sobre a carta? Vamos lá. A grande Golden Dawn, a Sociedade Esotérica do Amanhecer Dourado, ela pensa essa carta como uma destilação ou fusão das forças superiores e inferiores. E isso é muito legal porque tem umas versões dessa carta que você vê um destilador do lado, né? Tem toda uma Sim, colocação. sim, Eu tem. acho que é o. Não é o. Ah, cara, acho que é o After ou Before, se eu não É estou um dos enganado. dois. É. É o After ou Before. Eu acho que é o After, inclusive. Mas ok. Vamos lá. Que mostra o destilador ali do lado, né? Já colocando esse ponto. E mostrando que existe um cuidadoso equilíbrio para ser alcançado ali, saca? Mostrando que tem um ciclo que foi construído e um outro para ser acendido. Nota que não é o mesmo rolê da roda da fortuna de ciclos que mudam, não. Aqui é aquela transição do processo. Né? Estou passando do ponto A ao ponto B, nessa transição, uma melhora objetiva, né? E os significados mundanos dessa carta para Golden Dawn
normalmente está relacionado à coordenação e adaptação, né? O que faz muito sentido com o simbolismo da carta para a gente, né? E aí vem, então, aquele cara que eu gosto muito, fundador da Builders of the Edgecton, Paul Foster Case. Mas antes de falar do que o Paul Foster Case diz sobre a carta, eu lembrei mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. Se vocês estão vendo esse vídeo no dia do lançamento, na terça-feira, na quinta-feira agora, a gente vai começar uma série de lives chamadas Tarô, o Mitos Modernos, a Jornada. Serão 5 lives, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, onde a gente vai falar sobre uma série de temas que envolvem o tarô e como funciona a nossa metodologia. Se você quiser entender um pouco mais, mitosmodernos.com.br. Vai lá e se inscreve. Lembrando que começa nesta quinta agora, e essas lives não vão ficar disponíveis depois. Para quem está aí com o calendário na mão, estou vendo agora, meu Deus, que dia é hoje? Porque às vezes está meio perdido, né? Período de pandemia continua, então pode ser que o indivíduo não saiba onde está. Na quinta-feira, dia 9, é o dia em que nós começamos essas lives. 9 de setembro, certo, Grola? Isso aí. Então, chega lá, mitosmodernos.com.br, se inscreve, que ainda dá tempo para você pegar essas lives, certo? E tem muito conteúdo bacana, cara. A gente preparou uma coisa muito legal de interação e de conteúdo. Cola com a gente que vale a pena. Vai ter muita coisa legal. Mas voltando ao Sr. Paul Foster Case, o que o Paul Foster Case dizia? A esta chave é atribuída a inteligência de provação ou tentativa. Isso se refere ao teste pelo qual todo aspirante deve passar antes de alcançar as alturas da iniciação. Seu objetivo é determinar seu temperamento ou força. Assim, você vê que temperança se refere ao ato de temperar ou fazer uma mistura adequadamente balanceada. Tem uma referência distinta ao equilíbrio, pois o iniciado deve estar perfeitamente equilibrado, com referência a todos os seus veículos, ele não vai mais aos extremos, mas domina os pares de opostos, porque invariavelmente escolhe o caminho do meio entre dois cursos extremos de ação. Muito psicológico, né? O Case sempre vai para essa linha, né, cara? A linha do equilíbrio, a linha de entender, né? De não reforçar as oposições. Exatamente. E aí vem o Wang, para quem não se lembra, do livro Tarô Cabalístico, que é muito referenciado. Se você está estudando Tarô com Cabala, é um dos livros. Tem alguns errinhos também, né? Mas, enfim. E a gente chama de erro mesmo, cola com a gente que você entende por quê, né? Em algum lugar a gente já deve ter falado sobre isso, você vai ter mais acesso. Exatamente. Mas o que o Wang fala, Kevin? Puxo agora. O Wang, ele coloca aqueles nomes que são muito bacanas porque é puxado dos livros da Golden Dawn também, né? Que é a inteligência de algo, a representação de algo. Sempre tem uns títulos. E esta carta especificamente, o Wang chama, recuperando do conteúdo da Golden Dawn, de inteligência da provação. Essa seria a temperança. E aí ele cita, abre aspas, talvez o caminho mais difícil de toda a árvore da vida. E isso é muito legal. O caminho da alquimia espiritual e da terrível noite escura da alma, levando ao mergulho deliberado da personalidade na consciência do eu superior. Então ele tem uma postura muito mais associada à ascensão, à grande obra, aquela busca dos magistas, né, que a Golden Dawn também buscava e que tem ficado cada vez mais de lado na atualidade, mas ainda é muito importante se pensar. E nota como ele tem esse olhar de falar que é o caminho da alquimia espiritual, ou seja, o trabalho em si próprio. E para isso você vai passar pelos processos alquímicos, né? Inclusive de lidar com uma coisa mais sombria, mais dark, mais difícil, que seria a noite escura da alma, que vem para todas as pessoas em vários momentos, né? É justamente nesse ponto que eu não fecho com o Wang. Porque, você já falou. Para mim, a noite escura da alma está na carta da Lua, certo? Exato. Aqui ainda existe um princípio da aprovação, a temperança, até a gente fala isso no Mitos Modernos, certo? É uma primeira fase de preparação, onde o peso cairá sobre a cabeça do herói, mas a noite escura da alma mesmo, para mim, está na carta da Lua. E eu concordo, não acho que não esteja, não. Eu consigo entender que aqui é realmente essa portaria, a hora que ele, na verdade, umas cartas anteriores, né? Ele percebeu que ele não está pronto, né? Que ele precisa se aprontar. E aí, por perceber que ele precisa se aprontar, aqui é a hora que a ficha cai. Fala assim, eu preciso começar o processo da minha provação espiritual. Eu entendo também que ele é o começo do processo que vai desembocar na noite escura da alma.
Mas eu gosto do título de inteligência da aprovação, porque é o cara sacar que do jeito que tá não dá, sacou? É aquele Uhum, momento que ele olha e fala assim, do jeito que tá eu não vou segurar essa bronca não. Então eu acho exatamente. que nesse ponto eu consigo tirar algo do texto do Wang, né? Sim. Tem aqui também a Kathy Goldwyn, daquele livro sensacional que conta a história por trás da ilustração, da criação do Reader White, do ponto de vista que Maravilhoso. tentaram buscar fontes primárias e falam aí sobre a história da Pamela, inclusive muito legal. E tem uma coisa que eu acho muito interessante aqui nessa citação desse livro, que é a seguinte: a temperança é uma das 4 virtudes cardeais da antiguidade clássica, que remonta a Platão. As outras 3 virtudes cardeais são justiça, fortaleza e prudência. Em algumas formas iniciais do baralho de tarô, essas virtudes são descritas e nomeadas, mas na época do Rider White ou do White Smith, infelizmente a prudência havia desaparecido. Justiça retém o nome e fortaleza tornou-se força. E aí, Keller, o que você acha dessas 4 Virtudes. virtudes cardeais? Eu acho muito bacana. Tem um rolê, né, que o White apontava uma carta como essa virtude desaparecida e tal. Não sei se eu fecho muito, não, mas acho que tem uma linha de estudos aí para a gente continuar investigando. E isso é uma das coisas mais legais do tarô, né? Quanto Uhum, mais você puxa o fio, mais você encontra outras meadas de fio, né, para puxar. Então, quem sabe, exatamente. aguardem conteúdo da gente falando sobre o tarô e as 4 fortalezas. Perdão, e as 4 virtudes, né? Aguardem Exatamente. conteúdo, vai que. E aí, e o Chevalier Gerbrandt, para quem Teu não amigo, né? Teu conhece, amigo Chevalier. é este cara aqui, este brucutu, dicionário de símbolos, que, cara, todo mundo que estuda tarô deveria ter, muito interessante. O que ele fala, Keller? Ele fala que a temperança, ela significa ter domínio sobre o desejo. Temperança está associada à moderação, a uma medida certa. Eu sempre uso o termo de temperar mesmo, né? Que você usa a comida, você vai temperar a comida para ela ficar pro teu paladar. Então eu gosto muito. E ele continua. Trata-se de uma mulher de cabelos azuis, vestida com uma saia longa, metade azul e metade vermelha. Essa para ele é a figura da temperança. Segura um pote azul na mão esquerda e derrama seu conteúdo, um líquido branco, no pote vermelho que está mais abaixo com a mão direita. Então, uma descrição ali da carta. Seríamos tentados a perceber nesse gesto uma alusão à destilação, à purificação e evolução da matéria, que foi o que a gente falou aí em cima que a Golden Dawn costumava olhar, né? É. Costumava olhar assim. Porém, aqui ele tem outro olhar, que fala assim: esta carta é geralmente considerada como um símbolo da alquimia, o sujeito morto e putrificado, como nos lembrou o 13º arcano, é submetido à ablução, fazendo passar do preto, o negredo, ao cinza e enfim ao branco, que marca o sucesso da primeira parte da grande obra, utilizando ali citações e observando os textos do Oswald Wirth, né, que é outro cara que tá Vamos ligado lembrar nesses rolês, né? que a gente acabou de passar pelo arcano da morte, certo? Na Negredo, narrativa correta. Então, a gente entra aqui na fase de depuração. A, a fase de o que seria o renascimento lá no fim. daquele louco lá não acontece logo em sequência, tá? Mas aqui ele vai enfrentar ainda uma série de problemas. Esse renascimento estaria mais para frente. Tá? Mas nesse ponto, a queda e a depuração são subsequentes. Você tem a morte e a temperança. Perfeito. Bom, algumas correspondências cabalísticas, tá? Segundo o próprio Wang, tá? Para Golden Dawn, os vasos são vermelhos e azuis. Lembrando que, embora o White fizesse parte da Golden Dawn, o tarô dele não é um Liberty cuspido e escarrado. Se você quer, por exemplo, um Liberty cuspido e escarrado, você pode dar uma olhada, por exemplo, neste baralho, que é o Hermetic Tarot, certo? Este cara é um Liberty. E lembrando que mesmo o Liberty não dá descrições muito completas dos arcanos maiores. Por quê? Porque até então o que se tinha era o tarô de Marsella, e teoricamente o tarô de Marsella já detém Muito uma, detalhe, né? uma imagética particular, que é dele, ok, é meio medieval. Não só o Marsella, você tinha lá o Ancient Italian e outros decks da antiguidade, que já tinha essa certa imagética nos arcanos menores, mas o Liberty retrata muito do que são os arcanos menores, certo? Então, mais para a Golden Dawn, os vasos seriam azul e vermelho. Por quê? Porque seriam uma conexão com Gevurah e Hesed. Desculpa, é isso mesmo, Não, é isso Gevurah e mesmo. Hesed, certo? Que seria o rigor e a misericórdia, certo? Então seria um equilíbrio entre o rigor e a misericórdia. O White retratou esses vasos em dourado.
que seria uma função mais solar. A gente não tem muita certeza até onde que é a liberdade da Pamela também aí, né? Porque ela também tinha conhecimento sobre e tal. Mas mesmo assim, Dourado está dentro da visão, quando você pensa no símbolo alquímico, no processo que ele está passando, né? É como se fosse uma afinação diferente do sentido que você quer ali daquela Sim. nota, né? A gente tem na testa do anjo, se você vê um disco solar, tá? O caminho da árvore da vida, que representa a carta da temperança, ele liga a Tiferet a Yesod, certo? A esfera solar à esfera lunar, aqui embaixo, tá? Então, existe uma suposta conexão deles ter a esfera solar na testa com a água como uma, entre aspas, representação lunar. Embora eu também não concordaria muito com essa representação de água sendo uma representação lunar, mas Mas enfim, funciona. até funciona. Né? O Wang diz que é isso. Então, mas, enfim, eu não concordo. E sobre o anjo, Keller? O que a gente tem? O anjo é a figura que mais toma espaço na carta e é o personagem principal que está colocado ali, né? E até aquele rolê solar, que a gente falou do disco solar na testa do anjo, ajuda a pensar ele com algumas características. O Paul Foster Case, que o Grola gosta mais do que gosta do Wang, como vocês já podem ver, ele fala que o anjo ele é andrógeno e ele representa o higher self, né? O eu superior, que seria uma versão do Sagrado Anjo Guardião também. Você pode criar uma alusão. Não é exatamente porque é meio que uma função. O eu superior é uma função, o Sagrado Anjo Guardião é o eu superior desempenhando uma outra função. Dá pra gente decidir Eu assim. acho que é a mesma coisa. Então não funciona para a mesma coisa, mas tem dois nomes por um motivo, né? Tipo, para fazer o rolê Tostines, né? Paga nós. Né? Fazer isso, aquilo, por quê, né? E tem a citação. E tem a citação aqui sobre o Apocalipse 10, do 1 ao 2, que cita um anjo que é muito parecido nesse sentido, né? Que fala que assim, que de acordo com a Bíblia de Jerusalém, vi depois outro anjo forte descendo do céu. Trajava-se com uma nuvem e sobre a cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol, disco solar ali. As pernas pareciam colunas de fogo e na mão segurava um livrinho aberto. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então você tem alguma coisa que você pode puxar dessa imagética. Que aí tem aquela dúvida. Será que o tarô colocou essa imagem só para referenciar essa questão bíblica ou se tem algum sentido que foi encontrado ou construído depois? Dificilmente saberemos. Mas Sim. nota que há pontos, né, como há pontos de outras alusões bíblicas também, que funcionam, né, para a gente trabalhar sobre o tarô. Sempre é bom lembrar, White não deixou descrito toda a simbologia que ele usou no baralho. Sim? E era Então, extremamente cristão, né? Vamos lembrar. também. Certo? Ainda sobre o anjo, lá na Cat Goldwyn, tá? Eles falam que há uma sincronicidade incrível em ação aqui. Pamela teria se valido do seu conhecimento da temperança ou prudência como uma virtude e das representações artísticas de uma figura alada, derramando água no vinho, temperando, vamos dizer assim. Tem uma coisa muito comum na antiguidade, que é você misturar vinho na água, né? Sim. Você Eu tinha uma acho. pessoa nas festas gregas específicas que a função dela era temperar o vinho. Então você ia lá, pegava o vinho com ela, falava assim: você chapou demais. Aí ela colocava mais água do que vinho. Aí eu olhava para o outro e falava: você chapou de menos. Aí colocava mais vinho do que água. Era para garantir que todos ficariam bêbados igual. Isso tem festas romanas e acho que também algumas festas gregas que tinha essa função. Era o cara que fazia isso, o imperador. Continuando, isso fica claro em sua imagem. A figura flui da mão esquerda para a mão direita. No entanto, ela também teria sido lembrada do tema e do contentamento na peça Amber Heart, do qual ela esboçou Ellen Terry como Elaine em meio aos juncos. Vamos lembrar de novo, quando a gente fala de Rider White, que a concepção do baralho, aí já da concepção artística da Pamela, era: eu não quero formas conceituais, podemos dizer assim, Fantasiosas, né? Ela queria coisas fantasiosas. reais, Tá? naturais, né? A gente sempre usa o exemplo da Rainha de Bastões, cujo texto do Liberty é uma mulher, uma dama de cabelos ruivos, com uma armadura, sentada sobre um trono, de onde saem chamas, e Exatamente existem isso. cabeças de pantera, se não me engano, né? No trono, e ao lado dela existe uma pantera e ela acaricia a sua cabeça. A Pamela olhou para aquilo e falou: cara, Ninguém acaricia uma não. pantera, né? Começa assim.
Então, ela muda, ela bota a rainha de bastões sobre um trono num deserto, para representação do elemento fogo, Fogo, certo? calor. Segurando o bastão. E aos pés, ela, se eu não estou enganado, ela nessa época estava vivendo na própria casa da Ellen Terry, se eu não estou enganado, ou era Exatamente. de uma outra amiga. E a Ellen tinha um gato, que era o Mister Snuffles. Ela falou, por que eu vou botar uma pantera se eu posso botar o Mister Snuffles? Então, aquele gatinho que aparece na Rainha de Bastões é o Mister Snuffles, o gatinho preto dessa amiga dela, e que é uma das figuras mais interessantes do tarô do Rider Waite, na minha opinião, porque ele olha diretamente para o tarólogo, né? Ele É meio o que que gato quebra. faz, né? Gato quebra a Exatamente. parede da realidade, assim, ele olha para o além. Exatamente. Então a Pamela estava buscando representações naturais e usou muita coisa, e a amiga dela, a Ellen, como modelo. Tá? Então, continuando, lá também vemos a planta da íris à beira do rio, tanto no esboço de Pamela quanto nas fotos de Ellen Terry no papel. Tá? E a íris não é apenas um símbolo de planta, mas o nome de uma deusa que é representada como uma figura alada carregando os jarros com os quais regava as nuvens. Seu papel é de mensageira dos deuses e ponte, pois também é a deusa do arco-íris. E, portanto, se eu não estou enganado, não, existe uma diferença entre o mensageiro e o psicopompo, certo, Kelly? É pouca diferença, mas funciona razoavelmente. A íris, tradicionalmente, é tida como psicopompo para falar com o divino também. Então, quando a Pamela desenhou a temperança, ela não estava fazendo uso só da Ellen executando a peça. Ela queria também retratar o anjo como sendo a deusa Íris, e não só um anjo, como queria o White. Tá? Não é a única representação de deuses greco-romanos também no baralho do White. Tá? O 2 de espadas também tem a representação de uma deusa greco-romana, que eu não vou lembrar o nome agora. Fechou. E aí tem mais um detalhe que, se você prestar atenção, lá no peito, né, tem uma placa peitoral mostrando um quadrado e dentro tem um triângulo. E aí nós temos pessoas de alto garbo falando sobre, como por exemplo, Paul Foster Case, que diz assim: abaixo do tetragramaton, que para quem não sabe, é esse meu apoio de copo aqui, tá aqui do lado. Tetragramaton está um triângulo de fogo fechado em um quadrado. Isso se refere à manifestação do fogo do espírito através do quadrado da matéria. Então é aquela chance de ser uma união entre a matéria e aquilo que é espiritual, que seria aí uma representação também de tudo isso que a temperança está fazendo, né? Um pé aqui, um pé lá, arco-íris de um lado, terra e céu, depuração, mundo mortal e mundo espiritual. Então teria esse simbolismo também. O quadrado e o triângulo seria uma dessas formas. Lembrando que a E gente já mencionou, inclusive num vídeo, que o próprio quadrado é uma representação da materialidade do sólido, elemento da terrestre. materialidade. Se apareceu o quadrado no tarô, esse é o significado normal, assim. E novamente, citando Katz e Goldwyn, né, que fala que o triângulo no quadrado, este seria o setenário, que é uma representação do número 7. Por quê? 4 ângulos, 5, 6, 7. Tá? Os ângulos que estão colocados ali. Então teria muitas interpretações, né? Mas utilizando a luz do White para a carta como uma virtude, seria então aquelas 7 virtudes teológicas, né? Então, que 3 das virtudes que a gente já conhece e 4 das cardeais. Seria fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, sugere que o consolente deva estar limpo em uma situação, né? Não pode haver poluição, motivos ocultos, manipulação, onde essa carta aparece. Seria uma carta que está chamando você para um contato superior ou para uma maior virtude. E até há indícios, né, para quem fizer nossos papos de tarô, quem participar com a gente das lives, quem já foi aluno nosso, sabe que existem nas cartas, né, alguns usos magísticos, que a gente vai falar um pouco sobre isso também nas lives que a gente vai fazer. Então cola com a gente lá. E existe uma carta que tradicionou-se a ser usada para conversação com o Sagrado Anjo Guardião, graças à tradição telêmica. Mas há indícios que talvez essa carta era usada anteriormente. Então, se pá, você tem essa relação aí também, que é uma curiosidade legal. Eu falei sobre o disco solar na testa, tá? Não é o único símbolo solar na carta, tá? É referenciado que tanto o disco solar quanto o brilho que aparece entre as montanhas ali no fundo também indicam o símbolo solar, tá? Lembrando que eu falei que a carta representa
o caminho entre Tiferet e Yesod, tá? Então o símbolo solar na testa já está remetendo diretamente à árvore da vida, tá? Mas não é a única representação do sol dentro desta carta, tá? Eu gosto de alguns baralhos que colocam ali entre as montanhas também uma representação, às vezes, de um castelinho, alguma coisa, representando Bem que ali legal. é como se fosse uma cidade que está brilhando, que é o reino, né? Porque, lembrando que na árvore da vida você tem Tiferet e Yesod, e ali embaixo tem Malhut, né? Seria o plano físico. Então, uma representação de que já se estaria muito próximo à manifestação final. E aí tem mais alguns detalhes sobre as duas taças aí, né, Kevin? Sim, sim, que eu acho que é uma das outras coisas que chamam mais atenção. Primeiro é o anjo, depois é sempre a taça. Sempre vejo muita gente falando sobre as taças, né? E aí, para citar novamente o livro Cats Goodwin, né? Fala que as duas taças, o Oinochoe, Oinokoe, que é outra possibilidade, em seus ensinamentos secretos e na segunda versão da temperança, porque é legal que no livro do Cats Goodwin sobre a Pamela, você tem falando sobre os esboços, né? Se eu não me engano, tem até algumas ilustrações de alguns dos esboços, Uhum. mas muita coisa se perdeu, mas você vê as descrições, né, sobre. Que na segunda versão da Temperança, White descreve a figura derramando duas correntes das xícaras, água purificadora e fogo salvador, que também é uma receita para fazer a água lustral da magia também, né, que é essa água benta Água dos benta. magos, a água benta dos bruxão. As duas taças, então, teriam a graça, bênção, salvação e misericórdia. E na primeira versão, com a Pamela, né, Pamela Smith, as xícaras são talvez mais parecidas, derramando essa essência da vida. Uma alusão ligeiramente sexual foi certamente captada por Aleister Crowley no baralho de Thoth, onde essa carta é renomeada como a arte e mostra claramente também a alquimia sexual, que também está no baralho de Thoth inteiro. Se você quiser, comenta aqui, pede pra gente. Um dia a gente fala só do baralho de Tote, quem sabe, né? Quando a gente acabar de falar dos maiores do Whitesmith. Isso. Voltando à citação, onde esta carta é renomeada como a arte, como a gente falou, sexual, em uma leitura podemos apontar para o símbolo dessas xícaras, essas ânforas, né? Para mostrar como o consulente deve pegar duas partes de sua vida e conectá-las, combiná-las e sintetizá-las em seu sentido mais cotidiano, alcançar o equilíbrio entre vida e trabalho, por exemplo. Isso é uma interpretação bastante psicológica, bastante mundana, mas bastante válida também para se pensar, né, essa carta. Tem um detalhe que eu esqueci quando eu falei sobre, ainda de novo, sobre o disco solar, tá? Existem talvez alguns tarólogos que vão falar que aquilo é uma representação do chakra. Você lembra o nome desse chakra? Eu É sou o ruim de Ajna, não chakra. é? O da É, cabeça? é o terceiro olho. E existe uma menção a isso no Cats Goldwyn que falam que provavelmente isso não seria referenciado pelo White ou pela Pamela. Muito provavelmente o estudo de chakras não fazia parte dos estudos deles, tá? Lembrando que essa parte mais oriental, chakras enfim, é uma coisa mais da teosofia, que foi mais trazida pela teosofia, inclusive, do que pela Golden Dawn, que estudava mais a mística ocidental vinda do judaísmo e do cristianismo, tá? Exato. Com aquelas pitadas loucas, né, Com do Egito. de uma gitomaniazinha aqui e ali, mas eles têm uma raiz muito mais forte na tradição judaico-cristã. Tá? Então, essa parte de chakra, essas coisas costumam vir mais das linhas teosóficas, certo? E aí temos ainda no cenário, temos montanhas, tá? Eu vou ler aqui o que o White falava sobre as montanhas, um caminho direto sobre a certas alturas na orla do horizonte, e acima há uma grande luz através do qual uma coroa é vista vagamente. Disto se encontra alguma parte do segredo da vida eterna, conforme é possível ao homem em sua encarnação. Aqui tem uma particularidade interessante. Agora há pouco eu falei que muitas vezes é retratado como uma pequena cidade, referenciando a Malhut, mas lembra que também, como eu estou falando de Tiferet e Esod Malhut, de Tiferet para cima, eu tenho Keter. Quando a referência é uma coroa brilhante, então eu não estaria referenciando a Malhut, eu estaria como se eu estivesse olhando a carta por um outro ângulo e olhando diretamente para Keter.
essa pode ser uma referência mais direta, porque é uma citação do White, certo? E aí, quando ele se refere a Keter, ele vai falar sobre o segredo da vida eterna, certo? Lembrando que também tem aquela paráfrase que muitos autores de tarot também fazem, das ilustrações, de retratar uma coroa como um castelo. Então você Sim. fica nessa dúvida, é uma cidade, é um castelo, é uma coroa, né? Então é muito legal que tem essa conversa, né, entre os reinos também. E que ela é só pelo fato dele fazer uma citação direta a segredo da vida eterna, já dá para perceber muito da tradição cristã aí nisso, né? Total, demais, assim. É. Ainda sobre as montanhas, a Cat Gold novamente, o mundo da ascensão em espírito, conforme mencionado na morte, a carta anterior. Aqui, onde conduz além da morte são as alturas que Smith escreveu com uma pequena cadeia de montanhas representando uma margem para White, que correspondem ao véu do Paroquet na árvore da vida. Pessoal, para quem. Eu não lembro se a gente gravou um vídeo falando sobre a árvore da vida ou se a gente. Enfim, mas Se não gravou, gravaremos, né? É, se você. Acho que gravamos porque a gente gravou aquele de introdução a Kabbalah. Se você não viu, dá uma olhada aqui no canal, o vídeo de introdução a Kabbalah. O véu do Parroquet é aquele véu que fica abaixo, logo abaixo de Tiferet, Da né? esfera solar. Que é como. Você até fez uma citação agora falando sobre esse véu, Keller. Tudo que está acima do Parroquet já é quase divino, certo? É o famoso crístico, né? Tipo assim, eu estou conversando, eu estou fazendo a minha Uhum. vontade, eu estou na vontade do universo, faz sentido a minha existência, né? Essa é a parada. Então, aqui mais uma menção que talvez as montanhas representando este véu indicariam que o que está além das montanhas já é divinizado. Então, isso muda um pouco o foco, novamente, daquilo que eu falei sobre alguns autores retratarem como uma cidade ou um castelo, e ali ser mais uma coroa divina mesmo, ser mais uma visão de Keter, certo? E quando tiver retratado por castelo, você pode ler como chegando a uma cidade celestial. É possível também, que já é a morada do divino também. Sim. E a gente tem a piscina ou poça d'água. Acho que é mais uma poça d'água do que uma Eu gosto de piscina, falar que é né? um laguinho, não gosto nem de Laguinho. piscina, nem de poça. Assim. É que, se eu não me engano, o Cat Goldwyn chama de piscina, né? Acho que eles chamam assim, então acabou que a gente citou assim na pauta, e o Alan também optou por colocar desse jeito. Porque, para citar eles, a piscina de água seria a essência da natureza psíquica. Então tá ligado à emoção, tá ligado ao consciente, ao inconsciente e tal. Vamos lembrar que nessa época estava surgindo a psicologia como a gente conhece hoje, né? Então não são exatamente os mesmos termos, as alusões e tal. Então, isso mostra, voltando à citação, isso mostra uma leitura que tanto a intuição quanto a apreciação racional de uma situação devem ser levados em consideração. Vírgula, parênteses aqui, né? Colchetes, talvez, porque é uma Uhum. citação que eu acho que tem um sentido, mas aí eu leria talvez um pé com uma razão e o outro emoção, saca? Tá nesses dois mundos? Pode ser. Uhum. Acho que é válido, né? Voltando para a citação, ambos têm um papel a cumprir, como o terreno, a piscina, representa dois aspectos da natureza que se unem para uma vida nova. Então é muito louco, né? E é uma visão diferente do que o White também sugere, né? Exatamente sobre essa figura, porque ele fala que uma teria o pé sobre a água e a terra, né? Enquanto a Pamela puxou o pé direito para interagir com a água. Então talvez temos literatura de que possivelmente esse estar entre dois mundos é uma das correções das liberdades que a Pamela teve para garantir que isso estivesse lá e deixando isso óbvio, mostrando que inclusive a água fosse transparente, para você ver que o pé está lá Tá dentro, lá e não dentro, flutuando, né? E não pisando sobre a água, né? Até porque se estivesse pisando sobre a água, seria uma referência cristã pesada também, né? Talvez até demais, né? Para a Talvez galera do período. acho que pega leve também, né? Assim, a gente é cristão, mas também não é tanto. Né? Então a gente fica nessa de que pode ter sido uma realização artística ou intuitiva da instrução que o White fez, mas é uma liberdade da Pamela, ela teve muito espaço para interpretação, né? Então, no fim, podemos dizer que para moderar qualquer coisa, devemos estar parcialmente imersos na situação. E isso é um conceito muito bom também, que a gente não tem tanto na modernidade. Hoje em dia a gente fala que para moderar algo você tem que se afastar. Ah, Na época tinha o conceito de que você tem que estar razoavelmente imerso nas duas para poder lidar, né? E sem ser esmagado por nenhum dos extremos. ah. Assim, a temperança seguiria o caminho direto e estreito, indo no centro de qualquer situação, né?
mas sempre com o pé dos lados, tanto na emoção quanto na razão. É interessante porque enquanto ela tem o pé fixo no chão, essa ideia de que você, e a água como elemento das emoções, de que você tem o sentimento emocional, a tua atitude no físico sendo influenciada pelo emocional, e aí talvez isso tenha muito do que significa a carta em si, seja um dos aspectos mais interessantes aqui dessa dualidade, né? Concordo. Porque, Eu acho que um dos grandes acertos, tem vários grandes acertos, mas estar com o pé nos dois lados, nos dois uhum, mundos, né, é um acerto fenomenal para representar o que é, né? Porque ela é uma figura, né, dois mundos. uhum, Corpo humano, asa divina, né? Fogo, espírito e matéria, né? Sol e presença, duas taças. Então, se tivesse com o pé flutuando na água, se tivesse com os dois pés em um só dos ambientes, eu acho que daria um ruído desnecessário. Então a Pamela foi muito feliz mesmo. até porque se ela tivesse, por exemplo, com os dois pés na terra, você teria um ponto fixo no objetivo, certo? Demonstrar que existe sentimento entrando naquele objetivo que você está fazendo é onde você realmente precisa de temperança. Né? Se tivesse com os Exato. dois pés na terra, está tudo ok, você já tem foco, você não precisa de temperança nenhuma. Está tudo certo. Acho isso é um ponto muito interessante. E aí, cara, vem uma coisa que, para ser sincero, eu nunca tinha parado para reparar, que E são os pouca gente juncos. fala sobre. Sim, Muito pouca sim, gente fala sobre. Porque as outras coisas puxam a atenção demais, né? sim, são os juncos. E aí a gente tem a citação também, mais uma vez, uma frase de Kathy Goldwyn, que os juncos pela margem nesta carta têm um significado para White e Smith. Na opinião de White, eles teriam sido símbolos cristãos. O Claro. junco, Obviamente, como qualquer obviamente, símbolo. é. O junco é frequentemente usado na Bíblia como um símbolo de inconstância, pois se curva com o vento. Mas positivamente eles são flexíveis. Aqui eu acho que tem uma conexão muito forte com a ideia da Muito bom, carta, né? cara, muito Muito bom forte, cara. mesmo. Porque Ser assim, beleza, flexível. é, entendeu? Eles são flexíveis, não quebrados pela mudança das correntes. A interpretação aqui, onde esta carta aparecer, devemos seguir o fluxo. Para Smith, o junco era a canção que chama a mulher a buscar contentamento após a desgraça, desespero e decepção dos outros. Eles fornecem Exato. uma cama onde podemos nos encontrar novamente depois de nos darmos a outra pessoa. Muito Poético, interessante. pesado, e se eu não me engano, já descreve também aquela cena lá atrás que estava falando sobre a Amber Heard, né? Não, a Não, peça Amber Heard da Ellen é da Terry. Elementary, isso. É. Isso. Coração Amber é a peça. Eu acho interessante, nunca tinha parado realmente para analisar os juncos ali, acho bem interessante. Ah, Também é uma. E olha que louco. Além disso tudo, também um objeto, um item, né? É algo tanto da água quanto da terra, né? Um lugar sim. com muita água não dá junco, um lugar com muita terra não dá junco. Ele também ele é flexível justamente por estar entre esses dois mundos, né? Então é Uhum. muito bacana. A carta, a temperança sempre remonta a uma questão de adaptabilidade, flexibilidade, calma, né? Então, faz muito sentido essa simbologia aí. E aí, cara, você tem ainda algum adendo aí, cara? A tudo isso? Não, cara, eu gosto bastante, porque para mim ela tá muito nesse sentido de temperar-se. Eu acho que a visão do prato, ela é uma coisa fantástica para mim, né? Você tem um prato e temperar ele da maneira correta para ele ficar com o sabor que você quer. Às vezes você vai lá e muito sal, não, né? Bota uma outra coisa. Então Uhum. esse deixar no ponto é perfeito. Então para mim, se eu fosse montar uma outra versão, super seria um prato de comida, super seria uma espada de um lado fogo, do lado a água, porque você faz a têmpera do A metal, têmpera, uhum. né, para dar aquele ponto, que é justamente sobre Uhum. você encontrar o ponto exato para expressar ou para representar alguma coisa. Eu, E eu eu, acho fa- que tá perfeito, cara. eu faria assim, só o arco do prato embaixo e dois saleiros em cima, assim, um S e um P, assim. Perfeito, perfeito. Eu acho a temperança eu vejo como uma das cartas mais difíceis de você entender no começo para quem está começando. Eu pelo menos eu sempre achei ela um Ela é pouco confusa. alquímica, né? É, Confusa. mas o problema é que depois você percebe que normalmente ela é a carta mais direta numa tiragem.
quando ela aparece, normalmente você não tem dúvidas do que ela está querendo dizer. Eu acho muito interessante esse aspecto dessa carta. Eu só posso concordar, cara. Ela deixa muito claro. E ela é uma postura, né? Normalmente ela vai ser Sim, uma sim, postura sim. de trabalho, assim. Então É, é fantástico como existem símbolos que eles não passam sempre pelo intelectual, né? Você sim, entende ali, né? Você entende de outras formas. exatamente. Que também é o que a carta representa, né? No fim das Exatamente. contas, né? Que não é só um caminho, né? Bom, pessoal, com isso aí a gente conclui a carta da temperança. Lembrando que você deve assinar o canal, clicar no sininho, curtir, Dá o joinha. compartilhar, dar joinha. Manda para alguém que não entende a carta direito. Pode mandar, vale a Isso, pena. manda para aquele seu amigo. Como a gente falou antes, quinta-feira agora começa a série de lives. Se você quiser acompanhar a gente a partir das 8 horas da noite, de quinta até segunda-feira, mitosmodernos.com.br. Se cadastra lá, que a gente manda o link das lives, tá? Lembrando que esse evento, você não adianta só entrar no canal, o evento é fechado, mas você se inscreve e a gente manda o link para essas lives. E se o cara quiser apoiar a gente, cara. Ah, por favor, nos apoie lá no catarse.me/lifrod. E assim, você gostou desse conteúdo? Ele é um conteúdo gratuito para a maioria. Se você tem aí um cafezinho para dar para gente, o valor de uma latinha, você já consegue participar, uma latinha de refri, você já dá uma ajudada para esse trabalho continuar. Tem muita coisa que a gente ainda gostaria de fazer, tem muitas coisas que a gente ainda tem na gaveta colocado e que não dá tempo de fazer porque a gente tem uma vida para correr atrás, né? Então, se ajudar a Exatamente. gente a adiantar esse lado, tá tudo bem. Já é muito bem-vindo que a ajuda de todos vocês que já participam, que já apoiam a gente, já nos ajuda a editar, já ajuda várias coisas. O próprio material, né? Se você viu que minha visão aqui melhorou um pouco, obrigado, né? Você está vendo a gente com melhor qualidade, muito obrigado. Então, já ajuda a desenvolver o canal. Cola com a gente, vem cá. Lembrando que apoiadores têm acesso a um grupo fechado exclusivo, Exato. participam de concursos culturais, onde mês a mês a gente vai variando ali, às vezes ganham Vários tiragem de prêmios. tarô, às vezes em breve vem coisas novas. Tem acesso exclusivo, por exemplo, daqui a um. Não sei ainda se vai ser esse mês, ou se vai ser no próximo mês, mas vai sair um episódio muito legal do nosso podcast, que não vai ser um Pele de Cordeiro, mas vai ser um Leaf palestra, onde o Keller estará dando uma aula de Peter Carroll e as cores da magia, junto com os apoiadores e alunos do Mitos Modernos. Então, se você é um apoiador, você tem acesso a participar e tirar suas dúvidas na hora enfim, interagir com a gente quando a gente faz essas aulas exclusivas. E é Então, muito louco porque sempre tem, assim. Eu não vou falar que é mensalmente, porque a gente está não, corrido, mas bimestralmente com certeza a rola gente alguma coisa desse tipo, né? vai começar a fazer alguns eventos interessantes. Então, nos apoie, catarse.me/lifrod, LIFHOD, ou aqui na descrição do vídeo, nos ajude e tenha acesso a todas essas vantagens aí, certo? Além de desconto antecipado em todos Em os nossos qualquer coisa que a eventos, gente nossos faz, né? cursos, em qualquer coisa que a gente fizer, os apoiadores sempre têm desconto e aviso antecipado, certo? Então, um grande abraço para você, continue nos acompanhando aí no Lupus em Fábula. Até mais. Tchau, tchau, gente.